Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, e alguns capítulos atrás, quando a gente estava recapitulando rapazes que posaram para diversas revistas, a gente falou do Álvaro Viana. E um inscrito aqui do canal acabou passando um contato dele pra gente, a gente conseguiu encontrar ele no Instagram, e ele foi super solícito e vai ser a volta das 5 perguntas do Rafa com o Álvaro Viana nessa semana. Então espera a gente destrinchar esse capítulo, fica aí com a gente que no final vai estar o Rafa e o Álvaro aqui batendo aquele papo legal para saber curiosidades a respeito da história da revista e como foi ele participar dessa história. Mas antes a gente vai estar vendo nesse capítulo editorial dessa edição e a gente vai estar vendo a respeito de preconceito e falta de discernimento. O que as pessoas estão escolhendo viver nas suas vidas. Só que antes de a gente começar, eu vou pedir de sempre. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual hoje em questão, capítulo 114, falta de discernimento ou preconceito. No capítulo 42, ao analisar uma edição do ano de 2001, o questionamento, será que estamos num momento de retrocesso? Me levou a analisar as ondas de liberalismo e conservadorismo que a sociedade permeia de tempos em tempos. Vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma recapitulada nesse capítulo. 6 anos depois, analisando a edição desse capítulo, o recado da Ana Fadigas comprova a veracidade desse efeito social, onde ela falava de um e-mail que estava circulando. Trata-se de uma lista com nada menos que as 10 razões que explicam por que o casamento gay é errado. Uma lista de 10 fundamentações absurdas pautadas em preceitos cristãos, que em pleno século XXI só deveriam ser enfiados goela abaixo de quem escolhe vivenciar mediante essa doutrina, e jamais para a sociedade como um todo, pois os mesmos não sabem colocar em prática as próprias leis que constam em suas escrituras, como o livre-arbítrio. Entre tantas colocações estapafúrdias como ser homossexual não é natural, casamentos gays incentivam pessoas heterossexuais a serem gays, pais gays só irão criar filhos gays e por aí vai, mostram uma imbecilidade tão astronômica que beira o impossível pensar que pessoas ainda acreditem nisso. É engraçado como Deus deu um cérebro para cada um raciocinar, pensar, crescer e evoluir, mas tem pessoas que escolhem viver na ignorância, reproduzindo falas sem nenhuma coerência, porque se eles mesmos alegam que gays não geram filhos, o mundo está povoado de LGBTs gerados por esses menos heterossexuais que, infelizmente, não têm a capacidade de raciocinar logicamente. Nada disso é falta de capacidade de raciocínio. É só a velha fidelidade aos seus próprios preconceitos, porque a fé se baseia em algo que se move espiritualmente dentro de você, mas reprodução de preconceito é escolha. Porque, para exercer a sua fé, você não precisa impor a ninguém algo que move você pessoalmente. Vivenciar a sua fé é você buscar a sua paz de espírito e ficar feliz com a possibilidade de o próximo ter o direito de buscar isso da forma que assim o move. Já a seção cartas mostra uma reprodução de preconceito que está tão impregnada socialmente que até as pessoas que se dizem livres de preconceitos acabam reproduzindo sem nem mesmo perceber. Como Irã Gomes foi capa da edição anterior, a redação recebeu uma enxurrada de e-mails elogiando seu ensaio, sempre com um adjetivo peculiar. Negro tudo de bom. Fui brindado com esse negro maravilhoso. Aí você pergunta, mas qual o problema? O problema é, quando você elogia alguma pessoa branca, você diz, nossa, que branco lindo, essa branca tem um corpo escultural. Eu tenho certeza que ninguém faz isso. Mas por que quando elogiamos uma pessoa preta, precisamos reforçar que ela é bonita citando a cor de sua pele? O que muita gente não sabe é que isso é um vício coloquial baseado em preconceito, justamente pelo estigma que preto não é bonito. E por isso, quando as pessoas acham um preto ou uma preta bonitos, as pessoas sempre adicionam na sentença a cor da sua pele, o que é uma sugestão subliminar de, apesar de preto, é bonito. Por mais que a maioria das pessoas não façam isso de forma maldosa, é importante nos atentarmos a essas mudanças que precisam ser feitas em nossa forma de se expressar, justamente para que não sejamos mais um reprodutor de falas preconceituosas. E preocupado que a G não desse ibope para preconceituosos, um leitor falou sobre a importância de analisar a vida dos bonitões que posavam para a revista antes do convite para o ensaio, justamente para não estarmos alimentando homofóbicos através da nossa admiração e respeito, um assunto tratado a fundo no capítulo 4 em Nós Financiamos Nossos Opressores, que eu também vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma recapitulada nessa temática. Muita gente merece benefício da dúvida, pois nem todo mundo é mau, mas é sempre bom reforçar. Numa era em que todos têm acesso fácil à informação, ser preconceituoso não é uma questão de incoerência, é uma escolha.
Além do tema central, essa edição contou com uma diversidade de assuntos, como Trevisan, que falou em seu Olho no Olho sobre escravos da beleza, enquanto a sessão comportamento mostrava a relação saudável entre sogras e genros em Segundas Mães. Já a reportagem trouxe a realidade da vida dos garotos de programa em Endurecer sem perder a ternura, e a sessão Help tentava ajudar quem tinha acabado de terminar um relacionamento em Levou um fora, bota outro pra dentro. Permeando o mundo do entretenimento, nesta edição, a gente entrevistou um dos nomes mais fortes da dramaturgia brasileira, Gilberto Braga, e linkado com esse universo, televisão trouxe o avanço das vivências LGBTs nas telinhas de todo mundo com arco-íris televisivo. Chegando nos boys que embelezaram as páginas dessa edição, mas peraí, antes da gente começar essa parte, eu sei que vocês dão um pulo no vídeo pra cá. Gente, vocês já se inscreveram no canal? Desce aqui embaixo, gente, clica o botão, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente agora começar a ver os colírios que participaram dessa edição aí. Que na sessão G-Press trouxe uma foto do Carlos Casagrande e do Sérgio Abreu, que formariam o mais novo casal gay na nova novela do Gilberto Braga. Além disso, também teve uma menção ao Mr. Brasil Lucas Gil, que participou do Mr. Mundo em março daquele mesmo ano, e além de trazer fotos de mais alguns rapazes que estavam fazendo sucesso no mundo editorial. Já na galeria dessa edição, a volta do sobrinho da Sheila Carvalho, capa da edição 102, Diogo Paris. Na seção Desejo, o aspirante ator de 19 anos, natural de Florianópolis, Luiz Araújo. O ensaio de capa ficou com o campeão, o Biratã da Silva Baltrucis, e vice-campeão, Caio Caetano Passos, do concurso Motoboy Top Model. Os dois tinham anseio de seguir com a carreira de modelo, mas como visto em suas redes sociais, parece que eles optaram por levar uma vida mais tranquila fora dos holofotes. E assim a gente termina de destrinchar esse editorial, mas fica aí, que agora o Rafa vem pra cá para fazer as 5 perguntas do Rafa com o Álvaro Viana. Olá, pessoas! Hoje, nas 5 perguntas do Rafa, um convidado mais que especial, uma pessoa super paciente. Tudo que podia dar errado, deu errado nessa entrevista, mas graças a Deus hoje a gente está conseguindo falar com ele, Álvaro Viana. O Álvaro, na época, era modelo e hoje é personal trainer. Ele foi desejo da edição 50 de 2001 da G Magazine e ele foi tão aclamado no ensaio dele que ele até voltou como replay da edição 63 no ano seguinte. E além da G Magazine, ele teve outros sucessos, que foi na Man, que é uma revista internacional, que ele foi um ensaio dentro da revista, e ele foi capa da revista Homens, da edição 61. Então, Álvaro, em nome do Rafa, meu nome, gostaria de agradecer muito você estar por aqui. Quer falar alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente agora? Eu que agradeço vocês por terem me achado, né? Depois de 20 anos de ter posado pela revista, num mês especial, né? Que é o mês da diversidade. Então, eu achei muito significativo, assim, achei muito legal. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Então, bora lá para as 5 perguntas do Rafa. Vamos A lá. minha primeira pergunta é: como foi que a G Magazine chegou até você? Na verdade, eu que cheguei até ela. Na época, eu dançava na The Club, que era uma boate de Campinas, né? Uma das maiores boates, assim, da América Latina. E lá os gogoboys tinham um gogoboy que era o Maicon Milani. Ele já tinha posado para G e ele era o tipo o top lá da balada, e ele era a pessoa assim, o gogoboy a ser seguido, né? E os outros meninos também tinham esse desejo de sair na revista. Inclusive o Michael foi o cara que saiu junto com o Alexandre Frota num segundo ensaio que o Alexandre fez. Ele escolheu um monte, dentre vários modelos, ele acabou escolhendo o Michael para fazer esse ensaio. O famoso E beijo, né? o famoso beijo foi com o Michael. E aí todo mundo queria, né? Todos os meninos queriam, porque dava uma certa projeção. Na época, a G Magazine era uma revista de projeção nacional, e tanto para os meninos que eram lá de Campinas, do interior de São Paulo, isso significaria, tipo, a Broadway, né? Era uma coisa muito maior do que eles imaginavam. E aí, como eu era de São Paulo, eu acabei achando o Bauer, que era o fotógrafo. O Bauer tem acho que deve ter até hoje um estúdio lá na Barra Funda. Entrei em contato com ele e aí nós fizemos um ensaio prévio, um ensaio meu que eu pedi para fazer porque eu já queria posar nu, tal, já estava malhando e tudo. E aí ele fez e falou: olha, esse ensaio tem total potencial para a revista, né? Um ensaio que ficou muito bonito. É uma pena você guardar para você. Vamos começar a divulgar.
E aí o Bauer me apresentou o Paulo Branco, que era o produtor da G na época, e na hora o Paulo falou, não, óbvio, vou levar, eu tenho certeza que a Ana, a galera vai aprovar, e aí a gente vai te chamar. Isso foi em agosto. E aí em novembro a gente veio o convite e a gente fez o ensaio para a edição da número 50 junto com o Theo Becker. Olha, tenho certeza absoluta que muitos leitores que compraram aquela revista teriam preferido você na capa, viu? Era o que o Paulo dizia. Depois que a revista saiu, o Paulo falou: Álvaro, a gente está recebendo carta, a galera mandava carta ainda, sei lá, dizendo que preferia me ver na capa do que o Theo. Tenho certeza, porque o ensaio ficou belíssimo. É. Agora, Álvaro, minha segunda pergunta. Qual é a diferença de posar para G Magazine, para homens e para men? A G, como eu te falei, é uma revista, na época era uma revista de projeção nacional. Foi uma revista que revolucionou o mercado de, de nu masculino. Nunca tinha, a gente nunca existiu uma exibição, uma projeção de nu masculino com bom gosto, sem vulgaridade, para um público que acabou não sendo somente o público GLS na época, né? A mulherada comprava, todo mundo, assim, a revista era vendida na banca de jornal junto com as demais revistas. Você passava na frente de uma banca de jornal, você via G Magazine, revistas masculinas com mulheres nuas e via junto Veja, outras revistas, enfim, era uma revista que estava lá e vendia muito bem, né? Um pouco logo quando a internet já não era tão disseminada, então você tinha essa projeção nacional. A Homens é uma revista mais regional, que atingia um certo público, um público gay mesmo, porque o início da Homens, como a gente estava conversando outro dia, os ensaios tinham até um certo tom de mais sexualidade, né? E não tanto bom gosto. E depois eles foram refinando o gosto deles, mas era uma revista mais regional, mais veiculada no Rio de Janeiro. E, inclusive, o meu ensaio eu fui para o Rio numa noite de domingo, tinha dançado na Lula Space a matinê inteira, eles me pagaram uma passagem executiva, não era nem semileito. Cheguei lá no Rio de Janeiro segunda-feira de manhã, faltei no trabalho e fiz o ensaio num motel em São Conrado, junto com outro rapaz, que para eles era... O que eles queriam? Eles queriam colocar o melhor gogoboy de São Paulo, porque eu tinha acabado de ganhar o prêmio do Troféu Abalo, com o melhor gogoboy do Rio na escolha deles. Eu não sei aonde o menino foi eleito, mas o menino estava lá e era um menino conhecido no Rio de Janeiro. E aí eles queriam fazer esse ensaio com nós dois, e foi um ensaio muito bonito, um ensaio muito bom, né, que tem até um apelo de sensualidade, né, sensualidade homoerótica, mas não vulgar, né? Então eles acertaram em cheio, mesmo porque a gente também dosou, tanto eu quanto a gente acabou dosando o que podia e o que não podia fazer, né? E voltei no dia seguinte e voltei para o trabalho normalmente, como se nada tivesse acontecido. E a outra revista foi uma oportunidade que o Bauer me proporcionou quando eu já estava bem famoso na noite e a revista também trouxe uma repercussão bem grande para mim. Ele falou: olha, eu mandei vários modelos para essa revista e eles querem fazer um ensaio com os melhores e você está entre esses melhores, eu gostaria de te convidar. E eu acabei indo e o ensaio também foi bem diferente, mas eu não sei a repercussão que teve lá nos Estados Unidos, porque essa revista, né, diferente do mercado daqui, que a gente só tinha a G Magazine, lá era só mais uma revista de nu masculino, né? Lá tinha acho que 10, 15 publicações, mas de qualquer forma a revista ficou muito bonita. É engraçado porque vendo o seu ensaio na Homens, dava para ver todo o seu potencial em relação a ser capa e ter um ensaio mais trabalhado. Então a gente fica pensando como teria sido nos olhos da G, teria sido incrível. É, exatamente. Eu acho que o ensaio da G, a concepção foi do Paulo Branco, ele que teve, acho que, a ideia de me colocar lavando um carro.
né? E existia um fetiche de ter um carro importado, então eles foram lá, alugaram um Mustang branco. Eu adorei o ensaio, eu adorei o contexto. Eu cheguei lá e não sabia de nada. O Bauer falou assim, olha, nós vamos para um sítio e aí a gente vai fazer um ensaio lá para você ficar à vontade. E ele falou, vai ser na beira de uma piscina, mas não me falou que era o lavando o carro. Aí quando eu cheguei lá, tava o Paulo, eu e ele, nós três, assim, me deixaram super à vontade e foi incrível, porque foi de uma, sabe, foi de uma naturalidade, a gente foi fazendo, né, foi numa época que você tinha que clicar e mudar a luz, né, não tinha tanta tecnologia. E o Bauer teve uma sensibilidade tão grande que produziu aquele material que a gente viu, né? Então, me deixou muito feliz, porque é, eu fiz esse trabalho por um desejo pessoal, né? Não tanto pelo cachê, porque eu sabia que eles não pagavam muito bem os modelos, mas eu queria muito sair numa revista, eu queria muito dessa mensagem para o público, porque era uma revista que tinha não só nu, né, mas tinha uma série de matérias e tudo mais. E também eu estava trabalhando da noite, estava curtindo a noite. Eu falei, isso vai me dar um outro desdobramento, né? Então, foi exatamente o que aconteceu, né? Eu peguei a revista, coloquei debaixo do braço e viajei o Brasil inteiro fazendo show. Incrível, muito merecido mesmo, parabéns. Vou até te dar um spoiler, dar um spoiler pro pessoal que assiste aqui o canal. A gente vai fazer um vídeo dos top 10 desejos que poderiam ter sido capa da G e o Álvaro estará numa posição bem alta. Nossa terceira pergunta. A gente já teve contato com vários modelos que saíram na G e reclamaram de um assédio descabido da comunidade gay. De algum modo você foi afetado por isso também, Álvaro? Eu não. Eu nunca tive, porque eu sempre fui, na realidade, desde quando eu comecei a dançar, eu sempre fui muito carismático com o meu público, né? Eu cheguei numa época de baladas que as estrelas, as drag queens já tinham deixado de ser as grandes estrelas, né? Quem chamava no flyer era determinada drag queen e as pessoas iam por causa delas. Eu entrei numa época que os Gogo Boys começaram a ter essa certa projeção. Então, os mais famosos começaram a ser citados nos flyers, nas noites. Então, tipo, eu dançava na Blue Space, o Jorginho dançava na Level, o Rodrigo também dançava comigo na Blue Space. Então, toda vez que saía o nosso nome, era a garantia de que vinha uma galera. Então, quando a gente começou a fazer isso, e quando eu comecei a ter essa projeção, eu fui também inovador no mercado dos meninos, porque, assim, existia um estereótipo de que Gogo Boy era hétero e que estava lá para dançar, para emprestar a beleza plástica do corpo, mas eu fui o primeiro Gogo Boy gay que chegou assumidamente gay e começou a dançar e não tive problema nenhum. Você entendeu? Pode perguntar para o Vitor, que é o dono da Blue Space. O Vitor tinha essa coisa de chamar os meninos e foi um paradigma que a gente quebrou. Eu entrei, saí de Campinas, depois que eu saí na revista, vim dançar em São Paulo, na Blue Space, e quando eu entrei na Blue Space, eu fiquei e virei, tipo, uma das atrações principais da casa. Né? Por quê? Porque, por ter quebrado esse paradigma, né, de ter me assumido gay dentre os Gogo Boys, começar a fazer show com as drags, porque as drags faziam show com balé, ou às vezes elas utilizavam o Gogo Boy só por uma questão de uma brincadeira, ou um fetiche, nunca para fazer um show artístico. Eu fui um dos primeiros que comecei a agir de forma artística com elas, né? A dublar a parte masculina, a dançar com elas, a fazer as comédias que tinha na Blue Space, né? Então, eu acabei ficando fixo na casa. Então, isso fez com que eu tivesse um certo carisma e as pessoas gostassem de mim pela minha simpatia. Então, eu nunca fui assediado de forma negativa ou para propor, chama o Álvaro, vamos fazer um programa com ele, entendeu? Nunca teve isso. Maravilhoso. Então, para você foi mais um reconhecimento, né? Muito legal. Foi muito mais reconhecimento. Até hoje, 20 anos depois, ainda tem gente que hora ou outra fala assim, eu te conheço de algum lugar. E aí vai puxando na memória, lembra da revista. Imagina, você tá na praia, olha, eu tenho sua revista. Uhum.
Massa. Olha, faz um mês, um menino passando na praia, ele me parou, ele falou, você é o Álvaro? Ele falou, não, eu te conheço. Eu falei, não sei, acho que é daqui da praia. Ele falou, não, te conheço, te conheço, te conheço. Cara, você é o Álvaro, que saiu na G Magazine. Eu falei, caraca, Nossa, isso é muito até hoje. legal, né? Isso é Isso muito é muito legal. bom. Álvaro, minha quarta pergunta, então. Por trabalhar muitos anos na noite, você tem um bom relacionamento com a comunidade LGBTQIA+. Tenho. Eu confesso para você que quando eu parei de trabalhar na noite, eu fiquei muitos anos sem voltar na noite. Que eu já estava, para mim, foi um período que deu e se encerrou e eu não quis mais voltar. Porque eu também assumi um outro trabalho, sou educador físico, então eu tinha em mente que quando eu tivesse a oportunidade de começar a trabalhar com educação física, eu ia parar na noite. E até nisso o Vitor foi muito inteligente. Falou, Álvaro, para agora, que você está no auge, do que ficar insistindo, porque a gente via muitos garotos que ficavam insistindo e passava do tempo, e aí entravam outros garotos, e aí você percebia uma diferença, porque a pessoa já não dá mais aquela performance, é bem diferente. Ou se não, alguns garotos que continuavam, não estudavam, não faziam nada e viravam segurança de boate, não desmerecendo o trabalho de segurança, mas eles não tinham outra oportunidade a não ser essa. Ou virava barman, ou virava segurança da própria boate. Então, quando encerrou meu ciclo, eu acabei saindo, mas como eu conhecia todo mundo da noite, eu, durante muitos anos, nas paradas, onde eu ia, ou se eu quisesse ir numa festa, eu não precisava nem falar nada, eu chegava e entrava. Na famosa carteirada, eu falava, eu vou dar uma carteirada. Não, eu chegava, entendeu? E né, simplesmente entrava, nunca tive problema, assim. E até hoje, na própria parada, os organizadores, as drag queens, óbvio que existe uma geração nova que está comandando que eu não conheço direito, mas as pessoas da minha época que ainda atuam e trabalham na noite, essas pessoas, elas me reconhecem, sim. Maravilhoso. Álvaro, então minha última pergunta é: o quão importante é para você saber que o editorial da G Magazine ajudou tantas pessoas a encontrarem a sua cidadania e o seu espaço na sociedade? Como eu te falei, eu sempre quis posar por um desejo pessoal, por um desejo de arte, de plástica, de culto ao corpo, e por admirar essa arte do nu mesmo, né, do nu masculino. E eu acho que ter tido essa oportunidade para uma revista que teve uma importância tão grande e fez com que tanta gente, né, tantos meninos, rapazes, sei lá, saíssem de casa, enfrentassem a coragem de entrar numa banca de jornal e pedir uma revista, né? Porque naquela época era muito difícil. As pessoas compravam 5 revistas e botavam a G embaixo, né? E rezava pro dono da banca de Não jornal fala não falar nada. nada, né? Revista pornográfica, então, publicação pornográfica que tinha na época, ninguém comprava porque tinha medo de sofrer algum tipo de preconceito e tudo mais. E eu acho que a G foi a primeira, assim, que começou a abrir, sabe, desmistificar isso. Então, tá participando disso, dessa história, e depois também do que eu ouvi da entrevista que você fez com a Ana Fadigas, só me deixa muito feliz, porque, assim, quando ela fala, eu lembro que ela falou assim, eu tenho orgulho de todos os meninos que posaram, eu vi todos os ensaios, eu participei de todas as fotos. Naquele momento que você estava conversando com ela, eu falei, poxa, em algum momento ela viu as minhas. Em algum momento ela falou assim, não, esse menino aqui, ele de alguma forma, ele vai comunicar alguma coisa que eu quero. E ela é uma mente brilhante, entendeu? Eu nunca falei com ela pessoalmente, mas eu sempre admirei. Então, tá fazendo parte disso e tá abrindo esse mercado, para mim é motivo de orgulho. Eu acho isso maravilhoso, da mesma forma que eu acho engraçado, às vezes, um ou outro menino fala assim: eu rendi várias homenagens a você quando eu tive a revista. Né? Eu falei, olha, que bom, eu estou me sentindo tipo um cartaz de posto de borracheiro, entendeu? Eu acho que tem esse lado também, né? Então, Sim. pô, eu só tenho que agradecer, eu acho que é muito legal.
Álvaro, olha, eu tenho muito a agradecer pela sua energia. Eu acho que é muito legal e gratificante, porque aqui no canal, qual que é a ideia? Trazer de volta a memória da G e mostrar que ela não era só uma revista de nudez, ela era uma revista de arte, de informação, de cidadania, e ela representou exatamente o que você falou, essa quebra de paradigma. E é muito gratificante falar com alguém que posou e tem a sua mentalidade, a sua energia, porque infelizmente a gente sabe que várias das pessoas que posaram hoje em dia não representam muito bem um ideal de empatia para com a comunidade. Então, assim, é muito gratificante ter você aqui com a gente. Se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal que está vendo a gente. Eu acho que é, hoje em dia a gente não tem nem o que falar sobre receio de você estar andando de mão dada com alguém na rua ou de você estar assumindo aquilo que você né? Eu acho que as pessoas elas precisam se posicionar e não deixar que aquelas outras que de repente tenham algum tipo de preconceito fazer com que isso abafe aquilo que você é normalmente, né? Então, naquela época, é outro fato engraçado, quando a revista saiu, eu tenho 8 tias e na época tinha minha avó. Eu comprei 10 revistas, eu fui na banca, comprei 10 revistas e postei, coloquei no correio, uma para cada uma, inclusive para minha avó, que morava lá no interior, lá em Pindamonhangaba. E Não. ela ficou na frente do correio todos os dias esperando até chegar a revista. E quando chegou a revista, ela mostrou para todo mundo, para todas as amigas dela, que o neto dela tinha saído pelado. Então, cara, eu acho assim, acho que você tem que ser feliz, sabe? Você tem que se assumir, mas você tem que fazer valer, entendeu? Não adianta se assumir e ficar retraído ou com medo do que os outros vão dizer. Se você é bom, você faz ao vivo, É isso entendeu? aí. É isso. É com esse orgulho e com essa coragem que a gente sempre vai vencer, né? O amor É sempre vai verdade. vencer. Uhum. Álvaro, em nome do Rafa e no meu nome e em nome do G em Questão, gostaria muito de agradecer por ter participado aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Foi sensacional. Que Gente, espero bom. que vocês tenham gostado também. E não deixe de acompanhar o canal. Tá bom. Até Valeu, já. Rafa. Obrigado. Um beijo. Bom, gente, fazia um tempinho já que a gente não fazia 5 perguntas do Rafa, porque realmente não é fácil encontrar um pessoal que queira realmente participar. Mas eu espero que vocês tenham gostado da participação do Álvaro aqui nesse capítulo. Vocês viram que ele é super simpático, ele foi muito solícito, um querido. Eu espero que, tipo assim, tenha sanado muitos anseios e dúvidas e questionamentos que vocês tinham a respeito do ensaio dele e saber um pouquinho mais, né, da história da G, de quem participou disso tudo. Eu só vou pedir o de sempre, que antes de vocês irem embora, darem um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo, do Rafa também, se vocês quiserem interagir com a gente por lá. Comenta bastante aí embaixo o que vocês acharam disso tudo, da temática do capítulo, das 5 perguntas. Compartilhe o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.